Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h19, não perca essa hora, 7h19. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que diariamente nos acompanha aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. E dando sequência nas entrevistas com os vereadores aqui em Joinville, hoje estamos recebendo ao vivo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã o vereador do PDT, Lucas Souza. Vereador, bom dia, bem-vindo, tudo bem? Obrigado por estar com a gente. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Fernando. Sempre uma alegria estar aqui podendo falar da nossa responsabilidade de representar o povo de Joinville. Muito obrigado pelo convite. Falei da Zona Sul, o senhor acabou de vir da Zona Sul, tem trânsito por lá e esse é um dos temas que a gente sempre aborda aqui, né, com todos os vereadores, porque não é só a Zona Sul, obviamente, outras regiões, já estamos com gargalos, problemas da mobilidade também. De que forma levar essa situação da mobilidade para a Câmara também, para que nós tenhamos uma solução prática disso, vereador? A gente está há muitos anos falando sobre problemas no trânsito na Zona Sul. Marquinhos, nós estamos avançando, né, e temos observado o desejo, a vontade do Executivo de resolver esse problema. É histórico o problema da Zona Sul, devido à falta de planejamento na concepção da nossa cidade, e nós temos hoje apenas 3 ruas, né, que possibilitam a conexão com o centro, que são a Rua Guanabara, a Rua Florianópolis e a Rua Monsenhor Gersino. Temos estudado junto à Secretaria de Planejamento soluções, né, algumas delas estão inclusive no plano de governo do prefeito, né, por exemplo, o binário entre a Rua Monsenhor Gersino e a Rua Florianópolis. Estamos com uma grande esperança da Ponte Joinville, que vai ser realmente algo que vai de fato minimizar a solução da mobilidade da Zona Sul, né? Estamos muito próximos dessa obra, foi vencido todo o processo de licenciamento, a licitação está em fase final, nós estamos acompanhando com lupa esse processo, fiscalizando realmente e parabenizando o secretário Jorge pela condução desse processo, que é um grande anseio, né? Alguns, quando a gente fala de ponte, alguns dizem, mas vai sair mesmo, Lucas? Já virou lenda urbana essa história, mas nós nunca estivemos tão próximos de tornar esse anseio da Zona Sul realidade, e temos trabalhando, acompanhando esse que é realmente o principal problema da Zona Sul, a mobilidade, junto com a falta de pavimentação. 76% de ruas não pavimentadas na Zona Sul, e esse é o grande anseio daquela região. O senhor destacou ali na fala do senhor a questão da fiscalização, né? E ainda sobre essa questão, o senhor tem um projeto determinando a presença de secretários para prestar contas, né, a cada 15 dias do que eles estão realizando aqui na cidade. Como é que está essa proposta e também se já houve algum resultado esperado através dela? Certo, Fernando. Na composição das composições ao longo desse ano, fui escolhido pelos vereadores como presidente da Comissão de Finanças, e antes de iniciar os trabalhos, aí dia 1º de fevereiro, os vereadores da Comissão de Finanças se reuniram junto conosco, o vereador Alisson, a vereadora Tânia, o vereador Aragão e o vereador Kiko, apresentando um cronograma de trabalho, né, com o objetivo de realmente desmiuçar o orçamento, né? Quando a gente fala de uma audiência pública da Secretaria da Fazenda, é uma linguagem muito contábil que a população não entende. Então, o objetivo realmente da Comissão de Finanças esse ano é dar mais transparência ao gasto público e trazer cada secretário para essa discussão. Nós começamos nesta quarta-feira com a discussão da saúde, né, que é o grande gargalo do orçamento do município de Joinville, e até o dia 4 de novembro teremos na Comissão de Finanças essa atuação fiscalizatória, né, com o objetivo de fortalecer ações do município e de dar mais transparência à população. O senhor comentou sobre saúde, né? E um dos questionamentos que a gente aborda aqui com os vereadores é a questão das prioridades para a área da saúde. A gente sabe que o município já coloca 41% lá da receita, aquela coisa toda. O Hospital Municipal São José é municipal só no nome, mas acaba sendo regional por atender pacientes de todas as regiões. OS no São José, qual é a opinião do senhor? Nós precisamos de fato de uma OS no São José? O governo municipal está decidido a implementar a OS e pronto. E nós não podemos discutir porque estava no plano de governo do prefeito, que foi aprovado pela população. Esse é o primeiro passo, Marquinhos, mas nós temos que ter muita sensibilidade na condução desse processo. O problema do São José é orçamentário. Os 24% de atendimentos de pessoas fora de Joinville representam 62 milhões de folha de pagamento por ano, um custo que nós pagamos que não é de Joinville. Muito alto, né? Muito alto. Representa esse valor de 33% da folha. Nós temos esse gargalo na saúde e a dificuldade vai para a infraestrutura, porque devido à lei de responsabilidade fiscal, nós não temos como avançar em demandas como a pavimentação, né? E esse é o problema do orçamento da cidade
né, devido à saúde. Você acabou de falar, 40% de tudo que nós arrecadamos vai para a saúde e nós precisamos do apoio do governo do estado. Jorginho Melo esteve aqui na bancada de vocês, foi na CIG, prometeu, todos os vereadores junto com o prefeito e todos os deputados estivemos lá cobrando. Há uma grande expectativa nesse sentido e nós precisamos resolver. Para vocês terem ideia, o prefeito Adriano está fazendo um milagre quando a gente fala de pavimentação, porque não tem orçamento, gente. Nós temos de 7% a 10% investidos na infraestrutura e precisamos, de fato, do apoio do governo do estado, e eu vejo que nós temos clima político para resolver esse problema histórico da cidade. Esses 62 milhões por ano, para vocês terem ideia, seria possível pavimentar 20% das ruas que faltam, uns 600 quilômetros, em apenas uma gestão. Nós teríamos, se resolvido fosse essa situação, vislumbrar um prazo final para pavimentar a cidade inteira, que seria 20 anos. Né? A cada gestão seria possível pavimentar e 20% da demanda, e nós teríamos esse problema resolvido. Mas voltando para a saúde, Marquinhos, nós estamos avaliando essa situação. O primeiro passo que está sendo conduzido é a OS da UPA-Sul. Né? Nós tivemos aí ano passado um convênio com o Hospital Bethesda, foi o primeiro passo, um teste que de fato resolveu a fila da pediatria. Vocês anunciavam aqui esse problema no passado e nós avaliamos de forma muito positiva. Eu venho estudando desde que nós assumimos esse processo. Eu fui a Florianópolis, eu fui a Araranguá, eu fui a Criciúma, conheci OSs, estou me debruçando sobre esse tema, e o que de fato é necessário, a gente tem conversado com o secretário Andrei, é amarrar o processo de contratação bem feito para que a OS possa assumir toda a gestão e manutenção da unidade. Eu vi que ontem o vereador Brandel comentou isso aqui também. Mas é necessário muito bem fazer o processo de contratação de forma correta. Nós tivemos aí na UPA-Sul já o credenciamento dessas instituições e eu acho que é o primeiro passo para a avaliação. Né? É complexo, nós temos aí 1.300 servidores no Hospital São José, não é um processo simples. O São José é o plano de saúde do joinvilense, que precisa do serviço público, e nós temos que ter muita cautela. Mas é necessário ter um ganho de eficiência. Então a gente tem avaliado com muita cautela e tem dialogado com o prefeito. Não tem solução simples. E eu vejo que não é da noite para o dia que vai se instalar uma OS lá e que vai assumir a administração sem ter um dano para a população. Então a gente tem acompanhado e eu vejo que o primeiro teste que o governo está fazendo é na UPA-Sul, e nós teremos ali a experiência de avaliar se vai dar certo, se não vai dar certo, sempre pensando na população. Certo. O senhor também foi escolhido para ser o segundo secretário da mesa diretora, né? E aí, porém, o senhor renunciou a esse cargo. Qual foi o motivo da saída, vereador? Nós conduzimos por 1 ano e meio, Fernando, o processo de revisão do regimento interno da casa, que desde 2008 não era revisto. E em todas as últimas legislaturas esse cargo teve renúncia. Então, a partir de abril, agora nós teremos a vigência do novo regimento interno, que foi aprovado em dezembro, e este cargo foi extinto. Então, para escrever uma chapa na mesa diretora, era necessário ainda cumprir, né, o cargo de segundo secretário. Mas a partir de abril desse ano, o novo regimento extingue esse cargo. Foi um consenso entre os vereadores, e a partir disso a gente se colocou à disposição para fazer parte das comissões técnicas. Eu mantenho aí pelo 3º ano a nossa participação na Comissão de Legislação, que passam todos os projetos, e também somos presidente da Comissão de Finanças esse ano. Como é que o senhor avalia, vereador, a atual legislatura no que diz respeito à oposição? De novo, a gente vai comentar aqui que a oposição não é aquilo que a gente via nas legislaturas passadas, infelizmente, griteiro lá na tribuna, né? Escândalos para ganhar holofote, ganhar mídia, aquela coisa toda. É claro que a oposição ela tem que ser inteligente. E a gente sempre fala aqui o seguinte: o prefeito Adriano tem uma boa base na Câmara de Vereadores de Joinville, isso é inegável. A Câmara está conseguindo fazer o papel de fiscalizador, a oposição que deve diante desse governo atual? Esse ponto a gente é muito questionado, Fernando, e o que eu diria é que o nível de discussão da Câmara de Vereadores tem sido pautado nas ideias, nas discussões e nos problemas da cidade. Nós víamos nas legislaturas passadas muitos ataques pessoais, como aqui tu já mencionou, que de certa forma colocavam a Câmara em descrédito perante a população, né? Vocês sabem disso, e nós resgatamos a credibilidade essa legislatura, né? Os 4 que foram eleitos, os 15 novos vereadores contribuíram para o resgate da credibilidade da Câmara. Nós acabamos na última sessão de derrubar um veto do prefeito. Então a Câmara tem cumprido sim o seu papel.
de independência, de diálogo, mas os vereadores têm uma consciência de que não adianta ser contra por contra. Nós precisamos sim ajudar o prefeito Adriano, a vice Rejane e os 19 vereadores serão cobrados pelo resultado que apresentarão em 4 anos. Então é necessário essa cooperação em prol da cidade e nós estamos dentro da Câmara de Vereadores tendo uma produção legislativa histórica. Desengavetamos projetos que estavam na gaveta, eu digo aqui o plano diretor da cidade, a criação da região metropolitana, o plano viário que está chegando agora, que desde 1973 não é revisto, e o nível não só técnico dos vereadores, mas das assessorias parlamentares melhorou muito e a cidade ganha com isso, com uma Câmara mais independente e mais preparada para discutir. E esse diálogo é necessário. Quando chega um tema polêmico, a prática é o prefeito chamar os vereadores para conversar. Isso é necessário para o amadurecimento do processo legislativo e o prefeito Adriano tem se colocado à disposição para dialogar. A gente não concorda com tudo e tem uma atuação independente, mas o que é bom, né? A gente precisa enaltecer e temos sim que enaltecer as boas práticas da gestão que tem feito diferença na cidade. Vereador, nosso tempo está terminando, né? Só que eu preciso fazer essa pergunta para o senhor. O senhor é do PDT, que é um partido de pouca expressão em Joinville, né? Porém, no ano passado, a sigla participou aí da disputa ao governo do estado, inclusive tendo, né, como candidato a vice de Jorge Bueira, o joinvilense Adilson Buzzi. E a pergunta é a seguinte, né? A ideia é fortalecer o partido para concorrer, por exemplo, à eleição do ano que vem à prefeitura? Vou ser muito transparente, Fernando, as discussões partidárias elas já se dão a partir desse ano. Nós tivemos com a direção estadual do partido vários problemas na condução do processo eleitoral de 2020 e muitas divergências que não foram democráticas na nossa avaliação e estamos de forma muito transparente reavaliando a nossa permanência no partido. Então estamos dialogando nesse sentido e como não sou o presidente, apenas membro da executiva, não posso responder pela posição partidária, mas trago com muita transparência como parlamentar o nosso descontentamento com algumas posturas da direção estadual do partido que nos fazem vislumbrar talvez a possibilidade de uma mudança partidária no pleito de 2024. Lembro muito, vereador, das suas incontáveis viagens a Florianópolis, dizendo o seguinte: governo do estado, nós precisamos da nossa região metropolitana de Joinville. E o senhor teve uma grande conquista e é sempre importante a gente relembrar o ouvinte, né, da importância de que é uma região metropolitana. Após esse avanço, nós tivemos a questão das eleições e o assunto região metropolitana meio que caiu no esquecimento. Como é que a gente retoma essa discussão novamente para que, de fato, não possamos ser apenas uma região com criação de cargos ou coisa parecida, mas para o desenvolvimento da nossa região? Inclusive, estava conversando com um jornalista aqui da cidade a respeito. Esse tema volta agora na reforma administrativa do nosso governador, onde a superintendência da região metropolitana de Florianópolis ela se torna estadual, né? Ela vai atender todas as regiões do estado. Em Santa Catarina, só Joinville e Florianópolis cumprem os requisitos do Estatuto da Metrópole. E nós precisaremos agora desse processo de cooperação dos prefeitos para avançar na região metropolitana. Nós já estamos sentindo isso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o empréstimo que a Companhia Águas de Joinville fez através da Agência Francesa de Desenvolvimento, que permitiu o avanço de 17% no avanço do saneamento básico na cidade, só foi possível graças à região metropolitana com juro quase zero, né? Então nós estamos sentindo, um dos requisitos para esse empréstimo se concretizar foi a região metropolitana. Nós estamos sentindo o avanço. A questão do transporte em Araquari, nós estamos agora, inclusive, aprovando na Comissão de Legislação a alteração da lei, né, que vai permitir a licitação do transporte coletivo, que é um problema histórico da cidade. O novo edital de licitação vai prever o transporte metropolitano entre Joinville e Araquari. Então a administração pública ela é extremamente burocrática, mas os anseios que nós tínhamos na região metropolitana, que era saneamento básico, transporte intermunicipal e o desenvolvimento regional, estão sim avançando. É claro que não é do dia para a noite, né? A gente sabia disso, mas tudo isso foi possível pela criação da região metropolitana lá em 2021, que vocês sabem que a gente lutou muito para acontecer, e é um processo que nós veremos a transformação regional em 5, em 10, em 15 anos efetivamente.
Certo. Vereador Lucas Souza, do PDT, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite, conversar. Sucesso e que 2023 seja de muitos projetos e muitas realizações. Né? Última pergunta, vereador. Candidato à reeleição? Candidato à reeleição, isso mesmo. Estamos se preparando aí, entendemos que 4 anos é pouco para o desenvolvimento do nosso trabalho, estamos contentes com o resultado, né, em toda a cidade, mas sobretudo na região sul, onde a gente atua bastante, e vamos aí se colocar novamente à disposição da cidade, entendendo que temos aí, com 29 anos, muita energia aí para trabalhar para o Joinville, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui a vocês, né, e dando uma prestação de contas, de certa forma, do nosso trabalho ao povo de Joinville. Obrigado, vereador.